A paz do Senhor, amados irmãos e amigos no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta terça-feira eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, e pedir a Deus primeiramente perdão e misericórdia. Perdão por todos os meus pecados, tanto pensamentos, atos ou palavras. Pedir perdão a Deus para poder entrar na presença de um Deus Pai que é todo-poderoso. Santo, santo, santo é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E orar sempre em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo o agir e o mover de Deus todos os dias. Oramos sem cessar, porque precisamos de Deus. Oramos porque precisamos do perdão e da misericórdia, da proteção, dos livramentos de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Precisamos de Deus todos os dias. Amados, a necessidade de orar e clamar e buscar a Deus é algo real, verdadeiro e preciso todos os dias. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo pela paz nas famílias, pela bênção nas famílias, pelo amor, o perdão, a misericórdia, a comunhão, a união nas famílias. E repreendemos todo o mal em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos para que Deus venha nos abençoar e venha nos livrar de todas as armadilhas do inimigo, e são tantas armadilhas, são tantos desafios, são tantas provas aonde temos que passar todos os dias enquanto estivermos neste mundo. Diz o Senhor Jesus Cristo: tereis aflições. Mas Jesus diz para que nós venhamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Amados, se nós olharmos para os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver o quanto eles foram perseguidos, maltratados, o quanto eles sofreram. Nós vamos ver, se olharmos para a história dos cristãos primitivos, nós vamos ver o quanto eles sofreram, a igreja primitiva do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver o quanto os cristãs sofreram, muitos em covas de leões, aonde muitos foram jogados em arenas de leões. Nós vamos ver pela história aqueles que creem em Deus, o quanto eles sofreram. Nós vamos ver que no Antigo Testamento muitos foram na cova dos leões, como Daniel. Nós vamos ver no Novo Testamento muitos foram colocados numa arena de leões. Nós vamos ver histórias tristes, lamentáveis, aonde muitos morreram pela sua fé no Senhor Jesus Cristo. E assim nós vemos nos dias de hoje, com menos intensidade de morte, de brutalidade, mas perseguições, calúnias, defamações ainda continuam nos dias de hoje. Em alguns lugares, ainda na terra, cristãos ainda são mortos. Nós vemos isso no Oriente Médio, em alguns lugares onde o fanatismo religioso, a doença religiosa, pessoas ainda matam em nome da sua religião. Na época da Inquisição, também muitos foram mortos por não negarem a sua fé. Amados,
Se nós olharmos para os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver o ensinamento do amor, do perdão, da misericórdia, de o amar uns aos outros, aonde o próprio Senhor Jesus Cristo, ele pede até para amar os vossos inimigos. Ele não pede para matar os inimigos. Ele não pede para matar aqueles que não concordam com você. E nós vemos na história da igreja, onde muitos ainda acusam que a igreja cristã foi uma igreja muito violenta. Mas será que foi amando do Senhor Jesus Cristo? É ali que as pessoas não se perguntam. Muitos falam, a igreja cristã matou muitas pessoas. Mas será que foi Jesus que mandou matar? Ou eles fizeram isto porque quiseram? Usaram o nome do Senhor Jesus Cristo, o nome de Deus, em vão. Por uma causa de morte, de sangue, de guerra, usar o nome de Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo, para fazer aquilo que eles tinham no seu coração, o ódio, a raiva, a ira, a maldade. E hoje muitas pessoas dizem que a igreja do Senhor Jesus Cristo era uma igreja violenta e matou tantas mil pessoas, mas nenhuma pessoa amando do Senhor Jesus Cristo. Se nós olharmos para a história, a igreja romana, na época da Inquisição, matou milhões de pessoas. Mas matou porque quis matar pela sua maldade, perversidade, amando do Deus que ela servia, não do Senhor Jesus Cristo. Porque se nós olharmos os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, nós não vamos encontrar referências àquilo que foi cometido. Amados, muitas religiões usaram e usam o nome do Senhor Jesus Cristo. Usam o nome de Deus só para atrair as pessoas. Hoje nós vemos quantas denominações religiosas aonde a idolatria, a superstição, o misticismo e vários ensinamentos do ocultismo praticam práticas que nasceram no ocultismo e se dizem do Senhor Jesus Cristo. Muitos até dizem que Deus é o mesmo em todas as religiões. Será que o mesmo Deus de Israel está em todas as religiões, sendo o seu Deus nesta religião? Esta é uma pergunta. E a Bíblia responde que a luz não tem comunhão com as trevas, o bem não tem comunhão com o mal, Cristo não tem comunhão com o diabo. Isto é bíblico. Jesus Cristo não veio a este mundo para se unir com as trevas, mas sim ele veio para dissipar as trevas. E hoje nós vemos quantas denominações religiosas que se dizem cristãs evangélicas, aonde a idolatria, a adoração dos amuletos, aonde o ocultismo, aonde práticas que nasceram no ocultismo foram introduzidas em várias denominações religiosas citadas cristãs. Amados, aonde está escrito que a luz tem comunhão com as trevas? Aonde está escrito isto? Jesus não veio para se unir com as trevas. A Bíblia fala sobre armaduras de Deus. E aí muitos pegaram várias práticas que nasceram no ocultismo e introduziram nas suas denominações
religiosas. E se você falar para estas pessoas, vão te chamar de endemoniado, desigrejado, desviado, de várias coisas. Não é assim? Não é assim que nós vemos nos dias de hoje? Práticas como círculo, correntes, sessões. Muitos vão dizer, lá vem o pastor de novo, falando sempre as mesmas coisas. Amados, eu creio numa frase que diz: água mole em pedra dura, tanto bate que um dia fura. Muitos vão entender que Jesus veio a este mundo para trazer a luz. Deus enviou a luz ao mundo, mas muitos preferiram as trevas porque as suas obras eram más. Muitos não querem saber das armaduras de Deus. Muitos não querem saber da luz do Senhor Jesus Cristo, porque as suas obras são más e eles estão ali apenas usando o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo, como se fosse uma mercadoria, leiloando o nome de Deus. Se você der tanto para Deus, Deus vai te dar tanto. Se você ofertar tanto, Deus vai te dar tanto. Muitos tiram até curso de como tirar ofertas dos irmãos. Qual a oferta que tem maior êxito? Qual a oferta que tem maior retorno? Eles estudam sobre um jeito de arrancar o dinheiro das pessoas. Não é mais pelo amor, não é mais pelo ofertar de coração, é ofertar conforme a manipulação de alguns mercenários que se dizem ser missionários. Assim nós vivemos, amados. Por que nós vemos hoje tantas coisas terríveis em várias denominações religiosas? Quantas denominações que começaram no poder, na unção, na profecia, no milagre, e hoje estão naufragando na fé. Por que, amados? Do nada. É assim mesmo. Muitas estão deixando lugar para o inimigo. E quando o inimigo ele entra num lugar, ele entra com grande destruição. Assim nós vemos em igrejas, assim nós vemos em famílias. Quantas famílias estão sofrendo porque deixaram de buscar a Deus, de clamar a Deus, de ouvir a voz de Deus. Quantos não querem mais fazer do jeito de Deus, querem fazer do seu jeito? E nós temos que entender, é conforme o jeito de Deus. Por que nós oramos sem cessar? Por que a Bíblia nos ensina a orar sem cessar? Porque o ser humano não para de errar sem cessar, não para de pecar sem cessar, não para de falhar sem cessar. Por isso que nós temos que orar todos os dias e pedir perdão a Deus todos os dias pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas ignorâncias. Temos que orar e clamar ao Deus de Israel o perdão, a misericórdia, e repreender todas as obras do inimigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos, clamamos e pedimos a Deus o milagre. Pedimos a Deus a bênção. Oramos pelas famílias, oramos pelo Brasil, pelas nações, oramos pela paz em Israel, pela paz na Ucrânia, pela paz na terra, pela paz nas famílias, pela paz nas igrejas do Senhor Jesus Cristo. Por que tem tantas divisões na igreja? Porque elas não querem seguir os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo e querem seguir os seus próprios ensinamentos, as suas próprias doutrinas, as suas próprias regras internas. Não é assim? O que é certo numa pode ser errado na outra.
O que pode ser uma bênção numa, pode ser pecado na outra, porque cada uma tem os seus próprios ensinamentos. Muitas igrejas, denominações, não estão mais interessadas nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo de Nazaré é um só. Por que vários ensinamentos? Por que várias doutrinas? Existem lugares que tratam Jesus até como um Deus menor e um Deus insignificante. Tem muitos lugares que tratam a nova aliança de Jesus Cristo inferior à antiga aliança. Por isso precisam ir lá na antiga aliança e buscar para suas denominações observâncias de dias, pagamentos, roupas, alimentos, porque não consideram a nova aliança de Jesus Cristo superior à antiga. E no livro de Hebreus diz que se a antiga ainda estivesse resolvendo, não se precisaria fazer uma nova aliança. Amados, hoje nós vemos muitos usando o nome de Deus e Jesus Cristo para o seu benefício próprio, não para o benefício das pessoas. Eles estudam um jeito de como manipular, enganar e usufruir as pessoas que lhes seguem. Assim nós vemos vários líderes no Brasil que estudaram estratégias e ensinavam estratégias para os seus liderados conseguirem manipular e conduzir e conservar as pessoas no seu método de ensino. É feita uma lavagem cerebral tão forte que se você falar para estas pessoas que está errado, que Jesus não ensinou estas práticas, elas vão até te amaldiçoar, te xingar. E hoje existe uma geração ensinada por esses líderes que se você falar algo, eles vão dizer: você não aceita ser liderado. Nenhuma igreja presta para você. Você não aceita a liderança. Se você não aceita a liderança, é porque você é um cabrito. É porque você não é uma ovelha. E eles trazem uma pregação de manipulação de forma terrível. Cabrito é quem não quer aceitar os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Cabrito é quem não crê que Jesus é um Deus forte e todo-poderoso, como está em Mateus capítulo 28, 18. Cabrito é quem não crê que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, como diz em Atos 4, 12. Cabrito é quem não aceita que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que venha a crer nele não pereça, mas venha a ter a vida eterna. Porque Deus enviou a luz ao mundo, mas muitos preferiram as trevas, cabritos, porque as suas obras eram más. Mas hoje é diferente, amados. Se você não aceitar algumas observâncias, ensinamentos, regras para esses líderes, você é um cabrito. Você não aceita ser liderado. Mas liderado por quem? Por qual ensinamento? Por qual doutrina? E as pessoas aceitam o cabresto de vários líderes. Infelizmente,
não vão conferir nas Escrituras. Jesus Cristo falou: errais e não examinais as Escrituras, porque elas testificam, falam de mim. Aceitam tudo de olhos vendados, fechados. E se você falar algo, você é um desigrejado, um rebelde. Rebelde é aquele que se rebelar contra os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Este é um rebelde. Você não aceitar Jesus como único cabeça e Senhor da igreja. Aonde está escrito que Jesus ensinava os seus discípulos, apóstolos, a manipular, a enganar, a usufruir as pessoas. Paulo fazia tendas para que não fosse um peso para os irmãos. Se esforçavam, não manipulavam. Que Deus tenha misericórdia de nós, misericórdia da igreja. Que Deus venha perdoar os nossos pecados, as nossas falhas. Eu peço ao Deus de Israel proteção e livramentos de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro pela minha família, pela minha casa. Que o Senhor venha, glória a Deus, aleluia, encher a minha casa da tua presença, Pai. Que o arrependimento e o perdão venham entrar em todas as casas no Brasil e fora do Brasil. Que nós venhamos entender que não somos nada sem Deus, nada sem o perdão e a misericórdia de Deus. Que Deus venha quebrar e venha destruir todas as obras do inimigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo toda a contrariedade, toda a opressão, toda a miséria, toda a tranqueira, toda a doença, toda a enfermidade. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu repreendo todas as obras do inimigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe as famílias. Que famílias venham entender que precisam juntas buscar a Deus, se arrepender dos seus maus caminhos e buscar ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Primeiramente, devemos pedir perdão a Deus, reconhecer que somos pecadores e pedir perdão a Deus, pedir a bênção de Deus, a união de Deus nas famílias. Quantas famílias precisam da união de Deus? Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor, nesta terça-feira de oração, de clamor. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a nossa vida espiritual, emocional, sentimental e material. Que Deus venha curar os enfermos, libertar os cativos, salvar os perdidos. Que Deus venha levar as pessoas ao entendimento do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é o poder de Deus. Que Deus abençoe a todos. Eu oro por todos, amados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando o joinha, compartilhando estas pregações com amigos, familiares e grupos. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Amados de Deus,